Boa noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Vamos aguardar Boa até as noite. 15 para que todos consigam entrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos consigam me ouvir. Dão um ok, um joinha, falam alguma coisa aí, façam sinal de fumaça. Todos conseguem me ouvir? Boa noite. Ótimo, Tô te ouvindo. excelente. Obrigado, pessoal. Mais uma vez aí, nós estamos aí nos reunindo Boa noite. para compartilhar. Boa noite, Diego. Boa noite, boa noite. Consegui entrar no horário. Aí, mestre. Mestre, era para eu te mandar, eu esqueci, mestre. Eu estava na correria aqui hoje. Eu tô aqui na clínica ainda. É bom que o pessoal da enfermagem está aqui comigo e assistindo, beleza? Excelente, muito bom, muito bom. Emerson está aí em Mato Grosso do Sul, 1 hora e a menos. Não sabia nem que tinha 1 hora a menos no Mato Grosso do Sul. Descobri esses dias. Parabéns aí pela nova unidade aí, pessoal, em Mato Grosso, assim como estamos crescendo aí pelo país. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje nós temos uma convidada externa, não pertence ao quadro da MS, mas seja muito bem-vinda, Nádia. Ela vai falar um pouquinho daqui a pouco. Pessoal, então, nós temos aí o início às 8h15 do nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre infecção hospitalar, um tema muito importante, porque a gente sabe que, por exemplo, o Covid ele não acabou, muito pelo contrário, nós tivemos uma quantidade aumentada de casos aí. Então, é importante que falamos sobre infecção hospitalar, falamos sobre esses riscos, tá? E a gente trabalha com isso todos os dias, né? A gente está dentro do ambiente extremamente infecto contagioso, então a gente tem que lidar com isso. Então, sejam todos aí novamente bem-vindos. Espero que todos possam participar. Vamos permitir para que todos tirem suas dúvidas, tá? No final da aula, a professora estará aí para tirar a dúvida de vocês. Quem está assistindo pelo YouTube, seja bem-vindo também, tenha uma boa noite. Quem está assistindo pelo YouTube, mande no chat sua pergunta, que eu transcrevo para a professora para que ela possa compartilhar. Sejam todos bem-vindos, deixa eu dar uma olhada, vamos ver quem, já temos aí cerca de 90 participantes, junto com o pessoal do YouTube, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, está tudo ok. Beleza. Ok. Pessoal, então vamos iniciar a nossa aula. Lembrando que nós temos a avaliação após a aula, para quem faz parte do grupo da MS. Temos aí, então, a nossa provinha depois da aula, pode ser compartilhada até amanhã, junto com o conteúdo a gente compartilha para que vocês possam fazer. Lembrando que não deixem de assinar a lista de presença que o seu coordenador pede, é obrigatória a lista de presença, a gente faz isso por ordem legal, como todas as vezes eu solicito para vocês, tá? Então, Nádia, boa noite, está me escutando? Boa noite, estou escutando. Vocês estão me escutando bem aí? Eu estou escutando muito bem, acho que Que acredito bom. que todo mundo também. Começando a dar joinhas aí. Nádia, seja bem-vinda. É um prazer aí convidar você para essa. Tá travando um pouquinho, Diego. Travou, acho que deu uma caidinha aqui no Diego, hein, gente? Estando, né? Voltou? Voltou, picotando um pouquinho, mas voltou. Pode começar, Nádia. Eu vou começar a apresentação aqui, então. Tá ok. Prontinho. Pode colocar aí? Tá dando um atraso aqui, Diego, para eu poder te ouvir. Oi, deu certo? Tava indo bem, começou a travar. Tá, só um momentinho. Deixa eu tentar reconectar. Tá.
Gente, caiu ali pro Diego, ele tá ajustando, tá? Ali rapidinho. Oi, pessoal, consegue me ver e me ouvir agora? Só estou reajustando aqui, tá, Nádia? Para que a gente Tá, consiga compartilhar a tela. Só um momento, por favor. tá. Não, agora tá melhor. Oi, professora Nádia, tudo bem? Travou? Oi, tudo. Deu uma travadinha lá pro Diego, ele tá ajustando Ah, tá bom. pra gente Falei, poder conversar. será que o meu sinal tá ruim? Não, tá ótimo. Então tá bom. Porque eu passaria os slides aqui, gente, até justificando para você. Não sei como que eu vou fazer. Mas vou deixar o nossa mãe. Tá, joia. Obrigado, viu? Oi. Tá, só justificando para vocês, é que deu um probleminha no meu computador, então o Diego vai passar os slides para mim. Por isso que ele tá ajustando aí direitinho, eu tô fazendo pelo celular. Que o computador tá terrível. Vamos lá, vamos compartilhar. Pessoal, Acho que agora vai dar certo. Agora, vamos começar aí nosso compartilhamento de tela, só um momentinho. Tudo certo? Consegue ver a tela? Ok. Sim, tudo certo. Certinho. Tudo certo. Pode continuar, Nádia, se apresente, seja bem-vinda. Desculpe aí, pessoal, a demora. Obrigada. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Se tiver algum probleminha aí, pode falar, tá? Se não estiverem me escutando, podem falar. Bom, gente, boa noite para vocês. Meu nome é Nádia, eu sou professora, já docente em saúde há uns 5 anos, mais ou menos, e enfermeira especialista em controle de infecção já há quase 10 anos. E é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desse tema com vocês. Eu tive um pequeno problema no computador, então o Diego vai passar os slides para mim, vai me dar essa força aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos compartilhar, vamos transformar isso numa conversa bem bacana, né? Quero agradecer muito vocês por tirar esse tempinho aí nessa noite muito quente aqui em Brasília, no Brasil todo, para a gente poder compartilhar informações tão importantes, tá? Sejam muito bem-vindos também. Eu vou tentar falar bem devagar, bem pausadamente, porque esse é um tema muito importante. Primeiro, gente, eu quero falar sobre algo que muita gente pode falar assim, poxa, mas a gente já escuta tanto sobre isso, que é as precauções de contato. Mas eu acho muito importante a gente falar sobre esse tema, sobre os tipos de precaução, porque às vezes a gente falar sobre aquele arroz com feijão, sabe, que parece que é algo que a gente está tão acostumado, é muito importante, porque se torna tão automático no nosso dia a dia, na nossa vivência do hospital, que a gente acaba falhando em muitas coisas, né? Então, os tipos de precaução, os tipos de prevenção de infecção cruzada, né, isso é muito importante, que às vezes a gente tem uma rotina tão mecanizada, tão corrida dentro do hospital, que a gente acaba deixando algumas coisas de lado. E a gente falar sobre precauções é extremamente importante.
tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida aí, pode deixar que a gente vai comentando, tá? Pode passar, Diego. Então, para a área de radiologia, a gente falar sobre precauções é algo que também tem feito, faz parte, né, da nossa vida, da nossa rotina no hospital. Depois que veio essa pandemia, eu acho não, com certeza mudou muita coisa na nossa vida, né? Então, a gente falar sobre essas precauções acaba se tornando até rever algumas coisas que a gente viu lá no curso, que a gente viu lá na faculdade tantas vezes. Então, a gente parar para sentar e rever alguns conceitos e algumas atitudes até que a gente toma no nosso dia a dia dentro do hospital. Então, o foco nessa noite é a gente relembrar esses tipos de precaução, a gente, de repente, trazer à memória alguns erros que a gente comete dentro do hospital, né, que podem ser pequenininhos, mas que podem fazer ali a diferença na contaminação, na transmissão de contaminação dentro do ambiente hospitalar. E a gente falando aqui essa noite mais especificamente na área de radiologia, né? Muitas vezes a gente fala muito sobre cuidados de prevenção, de transmissão, de infecção numa UTI, né, ou numa unidade de internação, e não se fala tanto da prevenção na área da radiologia, que é muito importante, né? Desses riscos biológicos que muitas vezes vocês sofrem. Então, eu coloquei aí essa pequena introdução falando como é importante, né, a gente ter esse cuidado na parte de radiologia e o local onde esse paciente tem esse contato com os aparelhos, onde ele tem contato com a cama, né, para fazer, de repente, uma ecografia, onde ele tem contato com os aparelhos para um exame de mama, onde ele tem contato com os aparelhos para um raio-x, uma ressonância, uma tomografia, ok? Tranquilo até aí? Diego, pode passar. Então, eu coloquei aí, né, esse pequeno meme, digamos assim, para a gente falar sobre como não adianta a gente ter todos os EPIs à nossa disposição, né, e a gente não usar da forma correta, né? Então, a gente tem a máscara, que é a nossa aliada e foi a nossa parceira aí principal durante essa pandemia. Então, não adianta você ter os EPIs, ter o acesso a todos os EPIs e não utilizar da forma correta, tá? Pode passar, Diego. Então, eu quero começar sobre algo que a gente já fala muito, já trata muito no hospital, mas é uma área que muitas vezes é negligenciada, que é a lavagem das mãos, antes e após o contato com o paciente. A gente sabe que isso ajuda, né, na prevenção de inúmeras doenças, ajuda na prevenção da contaminação, né, principalmente dessa contaminação cruzada. É quando a gente tem do profissional para o paciente, ou do paciente para o profissional, né, ou você atender ali um paciente que tem um tipo de micro-organismo e, de repente, você ter contato com outro paciente que tem um outro tipo de micro-organismo. Então, a lavagem das mãos, por mais redundante que possa parecer, gente, é extremamente importante para todos os profissionais de saúde, para todas as áreas. Seja o tipo de contato que você vai ter com esse paciente, seja na radiologia, que de repente você não vai fazer um contato tão invasivo com esse paciente, mas a lavagem e da forma correta, né? Não adianta só a gente chegar, colocar a mão ali embaixo da torneira. Algumas equipes que eu acompanhei em alguns hospitais por onde eu passei, sempre que eu ia observando a lavagem das mãos, quando esse profissional ia lavar suas mãos antes do contato com o paciente, muitos ligavam a torneira, colocavam a mão ali embaixo, sabe, da água, e passava, não passava sabão, não passava nada. E passava ali a mão embaixo da água, secava no jaleco, ali do lado, no jaleco, e ia atender o paciente. Porque muita gente não valoriza a lavagem das mãos antes do contato com o paciente, que é muito importante para a gente não levar esses micro-organismos até o paciente. Mesmo que a gente use as luvas, né? Eu vou colocar as luvas para ter contato com o meu paciente, mas eu preciso lavar as mãos, principalmente da forma correta, dedo por dedo, entre cada dedinho, palma da mão, dorso da mão, o punho também, as unhas,
né, ali as dobras dos dedos também, né, as articulações. Então, lavar da forma correta antes e após esse contato com o paciente. Então, a gente relembrar isso nunca é demais. Pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa que faz muita diferença no atendimento ao paciente, tá bom? Mesmo que você não tenha esse contato tão invasivo, você não vai ter contato com fluidos do paciente, você vai ter um contato, de repente, com a mobília dele, ou com algum aparelho, mas você tem que fazer essa lavagem correta. Isso veio com muito mais força, gente, depois da pandemia. E eu confesso uma coisa para vocês, quando eu estava dando consultoria de controle de infecção em algumas clínicas durante a pandemia, eu vi coisas um pouco assustadoras, assim, né, em relação ao contato dos profissionais com os pacientes, né, em relação ao contato dos profissionais com a mobília do paciente, com os aparelhos que o paciente usava, com a maca que o paciente muitas vezes deita para fazer algum exame. Então, a higienização dessa maca, por exemplo, não era feita da forma correta, e a gente sabe que a higienização você não faz, né, de um lado para o outro, não, você faz sempre seguindo um caminho, sempre seguindo uma mesma direção, para a gente não levar e trazer os micro-organismos. Então, até a forma como você higieniza o seu aparelho, como você higieniza a maca que o seu paciente vai ter contato ali da tomografia, da ressonância, de uma ecografia, também faz muita diferença. A gente está vindo agora com algumas variantes e subvariantes, né, da COVID, que vem com um poder de transmissão muito alto. O índice de letalidade está mais baixo, né, mas o poder de transmissibilidade está mais alto. Então, até mesmo em contato com as superfícies, né, então a gente tem que ter esse contato, esse cuidado da higienização do local onde o seu paciente vai estar, tá? Pode passar, Diego. Alguém tem alguma observação para fazer? Estou falando rápido demais? Sim ou não? Vocês estão vivos? Então, a gente vai falar sobre os tipos de precaução, tá bom? Quando a gente fala de tudo certo, aí a Paula colocou aí que tá tudo certo, então tá bom. Então, se a Paula falou que tá tudo certo, então tá tudo certo. E o joinha subindo, então tá tudo certo. Quando a gente fala de precaução padrão, é aquela precaução geral que a gente tem que ter para todo tipo de paciente, né? Começando com a lavagem das mãos, antes de você entrar no quarto do seu paciente, então você vai buscar o seu paciente para fazer um exame, né? Ou para coletar alguma informação que você precise desse paciente, para depois levá-lo para algum exame. Então, a lavagem das mãos tem que ser feita antes, né? Então, isso entra como um ponto focal, um ponto muito importante em relação à precaução padrão que eu tenho que ter, ou seja, uma precaução que eu tenho que ter com todos os meus pacientes, independente do tipo de patologia que esse paciente tenha. Eu tenho que ter esse cuidado com todos os pacientes, é um cuidado comigo, uma proteção para mim como profissional e uma proteção para esse paciente, tá? Então, vamos falar sobre a precaução por gotículas. Teve muita discussão durante a pandemia em relação ao tipo de precaução para pacientes com COVID, tá? Então, vamos falar da diferença da precaução por gotículas com a precaução que a gente tem também. Deixa eu só ajustar o meu slide aqui também, que vai ficar mais fácil para eu ver. Que a gente tem da precaução para aerossóis, tá bom? Então, a precaução por gotículas, a gente tem que estar, a gente já começa com a precaução padrão, né? Então, a gente tem que estar com a máscara cirúrgica. Houve muita confusão, gente, durante a pandemia, de pessoas achando que pacientes com precaução por gotículas tinham que usar N95, tá? E na época da pandemia, a gente teve uma falta muito grande, pelo menos pelas clínicas que eu passei, a gente teve muita falta da PFF2, da N95, daquela máscara full face também. Então, a gente teve falta de alguns materiais. Então, estava tendo muita dúvida se, para pacientes com precaução por gotículas, usaria a máscara cirúrgica ou a N95. Pacientes com precaução por gotículas, você usa a máscara cirúrgica.
você usa a máscara descartável, ok? Sempre ajustando da forma correta no rosto, tanto em cima no nariz, quanto embaixo também aqui na região do queixo. Então, precaução por gotículas, a gente usa a máscara cirúrgica, tá? Por quê? Quando um paciente que ele tem alguma patologia que é transmissível através de precaução, através de gotículas, né? Essas gotículas, elas são mais pesadas, elas não ficam suspensas no ar, então não precisa você usar a N95, que dá uma proteção maior e mais fechada. Então, você usa a máscara cirúrgica. Então, que doenças, por exemplo, que é precaução por gotículas? Coqueluche, cachumba, rubéola. Então, são doenças que você usa a máscara cirúrgica. Quando você vai fazer a transferência do seu... Deixa eu ajustar meu slide aqui. Deu. Quando você vai fazer a transferência do seu paciente de setor, o seu paciente também deve usar a máscara cirúrgica, ok? Você usa a sua máscara cirúrgica, usa o seu avental impermeável por cima do jaleco. Eu já vi muitos profissionais transferindo o paciente do quarto para fazer exame, usando a máscara cirúrgica e usando o jaleco comum, o jaleco normal, que depois você vai ter contato com outro paciente. Então, não pode, tá, gente? É a máscara cirúrgica, o capote, né, avental impermeável por cima do seu jaleco, as luvas, né, também. E outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado, viu? Quando você coloca a luva, você não pega na maçaneta da porta. É uma coisa que às vezes a gente vê também, tá? Alguns profissionais pegando na maçaneta da porta com a luva, depois pega na marca, pega no paciente, pega na maçaneta da porta novamente, tá? Então, você não pode usar a luva que você toca nesse paciente em precaução para você pegar na maçaneta. Até a forma com que você descarta essa luva tem que ser da forma correta também, tá? No lixo apropriado que a gente tem separado no hospital, tá? O óculos de proteção, porque por mais que as partículas de pacientes que tenham patologias, que a transmissão é por gotículas, por mais que essas partículas sejam pesadas e caiam, se o paciente ele tosse com muita força, de repente pode cair no seu olho, né? E a maior forma de transmissão de gotículas é através das mucosas do olho, mucosa da boca. Então, por isso, tem que usar a máscara da forma correta e o óculos de proteção também, tudo bem encaixadinho, tá bom? E o avental impermeável. Vou transferir meu paciente, coloco a máscara também cirúrgica no meu paciente. É preferível que esses pacientes que têm essas doenças por transmissão através de gotículas fiquem em quartos privativos. Se a gente não conseguir, a gente usa aquela forma de corte, né, que a gente fala, que os pacientes com os mesmos micro-organismos ficam no mesmo quarto com uma distância aí de pelo menos 1 metro e meio entre as camas. Mas mesmo assim, eu tenho 2 pacientes, tá? Com os mesmos micro-organismos, as mesmas bactérias multiresistentes. Dentro do quarto, 2 pacientes ali, eu estou tratando um paciente, se eu vou para outro, no mesmo quarto, mesmo assim, eu tenho que tirar a minha paramentação, lavar as minhas mãos, colocar uma paramentação nova para poder ter contato com esse outro paciente. Porque por mais que eles tenham os mesmos micro-organismos, eles podem estar em níveis em ciclos diferentes. Então, eu preciso ter esse cuidado. Por que uma distância de pelo menos 1,5 metro, gente? Porque, como eu falei no começo, como a transmissão através de gotículas, as gotículas são pesadas e elas não vão muito longe, então, se esse paciente que está na cama do lado, ele tossir, dificilmente vai chegar no paciente que está a 1,5 metro de distância. Então, a gente tem que ter esse distanciamento e esse cuidado entre os pacientes. Atendi os meus pacientes, precaução por gotículas, tiro toda a minha paramentação, lavo as minhas mãos e vou para o outro paciente, ok? Do outro quarto. Esses pacientes também precisam ter os seus mobiliários próprios, esses pacientes precisam ter o seu estetoscópio próprio, o seu aparelho de PA próprio, o seu aparelho de glicemia, eles precisam ter os seus aparelhos próprios separados nos seus leitos, tá bom? Tem alguma dúvida em relação à precaução por gotículas? Ou tá tranquilo?
Ou eu posso passar? Se subir o joinha aí, eu sei que eu posso passar para frente, né? Mas qualquer coisa, no final da aula, se vocês quiserem deixar, olha que legal, tá subindo bastante. Então, vamos lá. Então, precaução por gotículas é isso, tá? Muita gente minimiza a precaução por gotículas, tá? Acha que não é importante, que não vai transmitir de um paciente para o outro, mas tem que ter todos esses cuidados na precaução por gotículas, viu, gente? É muito importante. Que é diferente da precaução, pode. Isso, ó, já passou. Da precaução por aerossóis. Já na questão da precaução por aerossóis, as partículas que já são menores ficam mais suspensas no ar, né? Então, a nossa precaução precisa ser um pouco maior. Durante a pandemia, como eu falei para vocês, tinha essa dúvida, né? Se o vírus da Covid-19 ele ficava suspenso, ou se ele era transmitido através de gotículas ou através de aerossóis. Tá? No começo, por via das dúvidas, quando a gente ainda estava descobrindo essa doença e falando sobre ela, usava-se só a máscara cirúrgica. Mas viu que no ambiente hospitalar, principalmente quando você tinha um contato muito próximo com o paciente, era necessário usar a máscara N95. Então, depois de algum tempo, né, todos os profissionais, pelo menos na maioria dos lugares, foram orientados a usar a máscara N95, que tem uma proteção muito maior, que a gente tem tipo um ferrinho, né, para proteger e fechar melhor aqui a região do nariz, e para ter uma proteção não só do paciente para você, mas principalmente se de repente você tiver com algum tipo de contaminação, para você não transmitir para esse paciente, né? Então, durante todo o resto da pandemia, a orientação da Anvisa foi para que a gente usasse a N95, né, que a gente usou aí durante muito tempo. Que alguns estudos já estavam comprovaram, né, que as partículas da Covid-19 ficavam suspensas no ar. Então, a gente tinha que usar a N95. E isso continua até hoje, né, para ambiente hospitalar. Né? Então, para ambiente ali de contato numa UTI, se você vai fazer um exame também com o seu paciente que é confirmado de Covid-19, só o que acontece, gente? No caso do transporte dos pacientes em precaução com aerossóis, você, profissional, vai usar a sua N95, tá? E o paciente, pelo menos tem sido a indicação, né, dos hospitais, para que o paciente use a máscara cirúrgica, tá bom? Então, precisei transferir o meu paciente de quarto, e o ideal é que exames sejam feitos no quarto, né? Às vezes consegue levar o aparelho do raio-x para fazer no quarto, exames de sangue são coletados no quarto. Então, a gente consegue fazer muitos tratamentos, muitos atendimentos a esses pacientes no quarto. Pacientes com precaução de aerossóis, tá? Mas se for preciso fazer a transferência desse paciente, esse paciente também precisa ir com a máscara, tá? Então, a única diferença, basicamente, de aerossóis para gotículas é o tipo de máscara que você vai usar. E você vai usar os óculos de proteção, o seu avental impermeável também, tá? A touca também, eu esqueci de falar na parte das gotículas, mas também é muito importante. Mulheres, cabelos sempre presos, tá? A gente tem aí a ANR, né, que fala sobre a importância da gente tirar os adornos, tá bom? Então, evitar usar brincos, evitar não, né, gente? Não usar, né? Brincos, colares, aliança, anéis, qualquer tipo de adorno, tá bom? Cabelinho sempre bem preso também e com a touca, pra gente ter essa proteção maior. Por quê? Porque às vezes você tá com o cabelo meio solto, você tá ali com a luva, teve contato, você acaba pegando aqui para prender o seu cabelo, então você tem aquele contato muito próximo do seu rosto, tá bom? Então, tem algumas atitudes dentro do hospital que a gente é acostumado a tomar como as atitudes do dia a dia, né, gente? A gente é acostumado a pegar no cabelo, a coçar o olho, né, a coçar o nariz, a mexer na boca. Então, por isso que a gente tem que lavar as mãos e usar os EPIs da forma correta, tá bom? Então, esses pacientes com aerossóis, também é importante que eles tenham seus quartos privativos, tá bom? A gente sabe que não é a realidade de muitos hospitais ter um quarto privativo. Alguém levantou a mão? É uma pergunta? Murilo levantou a mão. Murilo, você levantou a mão?
Acho que Acho que não, Nádia. Pode Tá. continuar. ele levantou a mão, achei que era uma pergunta. Então, é bom que esses pacientes... Ó, acabou de chegar uma pergunta aqui, gente. Se a máscara N95 pode ser reaproveitada, né? Gente, a máscara N95, assim como a máscara cirúrgica, mas a máscara N95, quando você coloca, você tem a respiração e começa a abafar dentro dessa máscara, tá? A recomendação é que ela não seja reaproveitada, tá? A recomendação, se a gente for seguir ao pé da letra, a recomendação é que a N95 não seja reaproveitada. É que você use durante 3, 4 horas aproximadamente a N95 e depois você faça o descarte. Existem pessoas, e principalmente a gente passou muito por isso na época da pandemia, que utilizava sua N95 ao longo do dia inteiro. Então, por exemplo, você usou sua N95 durante o período da manhã, você precisou beber água, né, almoçar, você retira, coloca dentro de um saquinho de papel, aí você almoça e você coloca novamente a sua N95 e no final do dia você descarta. O que a gente passou muito durante a pandemia, gente, a reutilização da N95, tá? Algumas clínicas estavam até usando, alguns profissionais usando a N95 por 5 dias, por uma semana inteira, a mesma máscara. Isso faz com que ela vá perdendo o efeito. Essa umidade que tem de ficar pegando também, tirando, vai fazendo com que ela perca o efeito. Porque a função da N95 não é só proteger você de fora para dentro, é proteger o seu paciente de você também, né? Então, a partir do momento que você deixa ela muito úmida, ó, tem um comentário aqui interessante, ó, cadê? Eu uso 2 máscaras, a cirúrgica sob a N95. É correto? Gente, deixa eu tentar voltar aqui. Se você já usa a máscara N95, não precisa você usar a cirúrgica embaixo, tá bom? Até porque isso vai aumentar essa umidade, esse calor aqui no seu rosto. Então, a N95 por si só, ela já vai proteger você. Então, se você já usa a N95, não precisa você usar a cirúrgica, nem por baixo, nem por cima dela, tá bom? O ideal é que você use apenas ela, tá? Então, eu já falei, né, dos EPIs que a gente tem que usar na precaução por aerossóis. Ok. É importante entender, gente, quais as diferenças, tá? Quais são as doenças. Até uma coisinha aí, Diego, se você me permite abrir esse espacinho aí, tá? De fazerem uma pesquisa da diferença das doenças, né, que são transmitidas através de gotículas, através de aerossóis, através de contato. Então, fazer uma pesquisa profunda sobre por que a coqueluche é transmitida de tal forma? Por que o sarampo, por que a H1N1 é transmitida por aerossóis? Por que certas doenças são transmitidas, né, por gotículas ou por aerossóis ou por contato? Viu, Diego? Se você achar interessante aí, colocar o pessoal para fazer essa pesquisa, eu acho que para quem, né, tem muitas dúvidas, eu acho que é bacana. E entender como que funciona o mecanismo de evolução de cada doença dessa. O Diego deu joinha, viu? Então, vai dar certo. Então, entender como que funciona o mecanismo de cada doença, como que funcionam esses vírus, essas bactérias. Você estudar o mecanismo dos vírus é algo, assim, fascinante. Você estudar o mecanismo de mutação dos vírus, por que eles têm variantes, o que são subvariantes, né? Por que a gente veio aí com a Covid-19, né? E de repente foi tendo a Omicron, foi tendo outros tipos de variações. Por que acontece isso com os vírus? Então, essas mutações, elas são comuns, né, nos vírus, nas doenças virais, principalmente se a gente não tem uma cobertura vacinal adequada. A gente sabe que as vacinas, elas ajudam a reduzir as chances de gravidade da doença, né? Mas como qualquer medicamento, elas podem ter as suas lacunas. Então, foram desenvolvidas um tipo de vacina para o começo, né, do tipo de vírus que a gente tinha no começo da pandemia, e depois esse vírus foi evoluindo. Então, as vacinas, elas precisam evoluir de acordo com a evolução desses vírus. Então, a gente teve a Omicron, depois a gente teve outras variantes
subvariantes também dessas doenças. Assim como a gente tem o HIV também, né? Que tem. Por que o HIV, por exemplo? O HIV ele não é transmitido por gotículas, não é transmitido por aerossóis. O HIV é transmitido pelo contato direto de fluidos corporais. Então, por quê? Eu acho que é uma coisa interessante para quem tiver curiosidade, gente, pesquisar, viu? Por que que alguns vírus, eles são transmitidos por aerossóis, ficam suspensos no ar, e por que que alguns vírus, como HIV, por exemplo, é somente através de fluidos corporais, através desse contato tão direto. O HIV, ele tem doenças, ele tem medicamentos, né, desculpa, de prevenção, ele tem medicamentos de tratamento, né, então, por que que ele tem, mas outras doenças virais não têm? Deixar essa... Viu, Diego? O pessoal aí pesquisar. Pesquisem, quem tiver interesse, além de pesquisar mais a fundo sobre a evolução dos vírus, pesquise bem a fundo sobre a evolução do vírus HIV. Vocês vão conseguir entender muito bem como que é o mecanismo de funcionamento dos vírus quando você estuda o vírus HIV. Tá? É algo bem interessante, assim, bem fascinante mesmo de se estudar. Precauções por aerossóis, está tranquilo? Joinhas estão subindo. Tá tranquilo? Diego, tá tudo certo aí? Tudo certo, professora. Deixa eu dar uma olhada no YouTube, ver se o pessoal tem dúvidas aqui. Tudo tranquilo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu acredito que seja bom. Eu espero que seja bom, né? E vamos lá. Por último, mas não menos importante, a precaução de contato. Por que não menos importante? Porque muita gente também não valoriza a coitada da precaução de contato. Né? Acha que não tem muita importância, mas tem sim, tá, gente? Assim como a precaução por gotículas tem sua importância, por aerossóis também, a precaução por contato tem muita importância, tá? Entre a higienização das mãos, mais uma vez, eu vou ser muito chata em falar de novo sobre a higienização das mãos e da forma correta. Eu não sei se vocês já viram, já acompanharam no hospital que vocês trabalham, se já fizeram, aqueles testes com umas luzes coloridas. Não sei se já viu, o Diego também já deve ter visto, né? Em algumas aulas, aqueles testes com aquelas luzes coloridas que mostram, depois que a pessoa lava a mão, os pontos que ainda estão sujos. E é, assim, impressionante. Não estou falando questão só de sujeira em si, eu estou falando a questão de contaminação, tá? Que é o principal. Então, os pontos de contaminação que ainda tem. Porque muitas vezes, quando a pessoa vai lavar a mão, ela esquece de lavar entre os dedos, ela esquece de lavar as unhas. Então, ficam vários pontos de contaminação ainda nas mãos. E para precaução de contato, isso é muito importante, essa higienização correta. Uma vez um aluno me falou assim, mas eu vou perder muito tempo lavando a mão, porque demora demais. Porque demora demais, porque você não está lavando do jeito certo, né? A partir do momento que você pega o ritmo de lavar ali as mãos da forma correta, o punho, tá? Vou tirar aqui, né? A gente não usa no hospital, não pode, mas a gente lavar o punho, gente, eu acho que a cada 10 pessoas, uma eu via lavando até o punho. Uma ou duas, no máximo. A maioria a água vinha até aqui, palminha das mãos, dorso das mãos, e pronto, acabou. Se você para pensar o quanto que isso pode afetar a vida do seu paciente, você parar para refletir por alguns segundos, que de repente você teve um contato, e eu estou falando isso assim, um pouco generalizado, gente, mas isso vale muito para a radiologia, né? Você, às vezes, tem um contato com um paciente que você fez um exame ali de raio-x, de repente esse paciente está com uma tuberculose, ou está com uma outra doença infecto-contagiosa, e você vai atender um outro paciente, você não lava suas mãos, aí tem gente que questiona assim, mas eu vou colocar a luva. E para que eu vou lavar a mão? Mas às vezes você não coloca a luva da forma correta, porque até a luva descartável, existe a forma correta para você colocar. Muitas vezes as pessoas se atentam a colocar da forma correta a luva estéril.
E nem sempre colocam a luva estéril da forma correta, acaba contaminando. Então, acaba pegando na palma, né, da luva estéril e acaba contaminando essa luva estéril. Então, a lavagem das mãos é importante por isso. Então, você para refletir um pouco sobre isso, né? Você teve um contato com um paciente que tem uma doença infecto-contagiosa, ou às vezes você nem sabe que esse paciente tem, né? E você tem contato, vai ali atender, levar um outro paciente para um exame, né? Ou você vai atender, fazer uma anamnese com esse outro paciente, você vai pegar no mobiliário desse paciente. Então, a questão da lavagem das mãos não é brincadeira. Eu vi isso de uma forma, assim, muito forte durante a pandemia. De verdade, gente. Foi algo, assim, que me doía no coração. Eu ver uma pessoa ali no box de emergência, atender um paciente, né, que estava ali, uma senhorinha, ali verificar a pressão, aferir a pressão dessa paciente, aferir a glicemia dessa paciente, e ali colocar os materiais, e de repente o paciente da cama do lado chama, ela já ir com as suas mãozinhas livres, atender essa outra paciente, e pegar nessa outra paciente. E eu tô falando isso de atendimentos em pandemia, viu? Eu estou falando isso de atendimentos em pacientes bem no começo da pandemia, quando a gente tinha pacientes com suspeita de Covid. Então, eu ver pessoas atendendo um paciente com suspeita de Covid sem luva e atender um outro paciente com suspeita de Covid, mas esse paciente com suspeita poderia não estar com Covid. Ele poderia estar, de repente, com dengue, né, que os sintomas, às vezes, eles são muito parecidos da dengue com a Covid, principalmente no começo da pandemia, quando a gente confundia um pouquinho ainda, né, a Covid com outras doenças, tá bom? Então, quando eu falo e ressalto, ó, o Diego me colocou uma pergunta aqui, vamos lá. Quando podemos substituir o uso do álcool 70 nas mãos pela lavagem? Vamos voltar aqui, tá? O ideal, gente, é que não substitua. O ideal é que lave as mãos, né? Esse é o mais aconselhável, do que você simplesmente só usar o álcool. Por quê, gente? Qual é a diferença, tá? A gente está falando aqui de higienização, a gente está falando aqui de sujidade. Então, quando você lava suas mãos com sabão, água e sabão, você retira a sujidade das suas mãos, né? Além também de promover a higienização das suas mãos, ok? Então, quando você usa o sabão, você retira essa sujidade. Quando você usa só o álcool 70 e você passa ali, principalmente quando você passa muito rápido nas mãos, você pode não retirar essa sujidade das mãos, as suas mãos continuam sujas, tá? Então, o ideal é que seja feita a lavagem das mãos. Mesmo que, às vezes, na correria, não dá tempo da gente lavar da melhor forma possível, que a gente gostaria, que é o sonho, que é, né, todos aqueles passos da lavagem das mãos que a gente aprende ali na faculdade, desde o primeiro semestre. Às vezes não dá tempo da gente fazer todos esses passos, mas a lavagem das mãos, ainda assim, é mais importante, tá bom? Do que você utilizar somente o álcool 70. Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então tá. Acho que é bom, não sei. Então, para concluir, por que eu fiz uns slides bem curtinhos, girando em torno dessas precauções? Porque eu acho que todo o nosso atendimento ao paciente, a base do nosso atendimento é você entender dos tipos de precaução. Você entender as doenças que esses pacientes têm, você entender quais são os tipos de precaução, quais os EPIs que você tem que usar, você entender como colocar da forma correta, como tirar da forma correta, em qual lixo você tem que dispensar esses EPIs, né? Porque você tem EPIs que você não vai dispensar no lixo comum, então em qual tipo de lixo você vai dispensar esses EPIs? Isso seria um tema para uma outra aula, né? Porque esse tema é um pouquinho maior. Como você descartar, como você colocar da forma correta os EPIs, como você lavar a mão da forma correta, como você retirar os EPIs da forma correta,
Às vezes a gente vê, né, quando as pessoas vão tirar o capote, aquele de TNT, que tira puxando, assim, acho que quem aí vai se identificar com isso? Você tira puxando, rasgando o capote, aí roda. Teve gente tirando o capote, assim, girando o capote e jogando dentro do lixo, né, e tirando de qualquer forma a luva. Então, às vezes, com a luva contaminada, pegando aqui na cabeça e tirando a touca. Então, isso seria um tema para uma outra aula, a gente falar sobre o uso correto, como colocar e o descarte correto dos EPIs. Eu acho que isso, assim, é uma dúvida muito grande de muita gente, que, igual eu falei para vocês, às vezes na correria do dia a dia a gente não se atenta, tá bom? Então, a gente tendo esses cuidados que parecem tão simples, né, ajudam a reduzir a contaminação cruzada, contaminação de você para o seu paciente, do seu paciente para você, né, entre pacientes também. A gente vê altos índices, né, de infecção generalizada, de septicemia nos hospitais, e a gente vê que alguns casos são um pouco de falta até de cuidado mesmo, né, do atendimento entre um paciente e outro. Cada ser que você vai atender ali é único, gente. Cada ser é único. Então, cada um tem um tipo de doença. Por mais que eles tenham micro-organismos ali semelhantes, cada um pode estar no nível, no ciclo, que você tem que ter um cuidado com cada paciente. Ah, Nádia, não é fácil, eu correria. Eu sei muito bem que é correria. Eu sei que é difícil, às vezes, você ter esse cuidado, né, entre um paciente e outro. Mas a partir do momento que você começa a entender essas precauções, então eu quero convidar vocês a estudar mais profundamente, né, a quem tiver dúvidas ainda, estudar mais profundamente sobre cada tipo de precaução e dentro de cada precaução, cada tipo de doença dentro dessas precauções. Você entendendo isso, você vai poder atender o seu paciente de uma forma bem melhor e mais rápido. A partir do momento que você entende melhor o que você está fazendo, você consegue ser mais ágil nas suas atividades. Então, poxa, eu sei que aquele paciente está internado com precaução de gotículas. Então, eu vou conseguir me paramentar de uma forma rápida, ágil, segura, vou conseguir atender esse paciente de forma segura e eu vou conseguir me desparamentar de forma segura. Porque a desparamentação também entra como um ponto muito importante para evitar a contaminação cruzada entre os pacientes. E isso nos atendimentos radiológicos também. Que muitas vezes você precisa colocar, né, a sua máscara, a sua touca, o seu óculos, o seu capote, para atender o paciente em um exame. Então, qual é a forma correta de você colocar e de você retirar esses EPIs? Para você poder atender um outro paciente. Com isso, você se proteger e com isso você proteger o seu próximo paciente. Então, assim, essa parte de paramentação e desparamentação seria interessante, se, não sei se vocês já tiveram aula sobre isso aqui, né, algum curso sobre isso, mas seria bem interessante ter, para a gente falar especificamente 1 hora inteira só sobre isso, tá bom? Senão vai ficar muita coisa embolada. E aí? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Não sei se é bom, se é ruim não ter mais dúvidas. Professora, tá ótimo. Eu acredito que, assim, nós da radiologia, a gente tem, acho que travou. Nós da radiologia, a gente tem muito, um pouco mais de distanciamento do quesito temas como segurança do paciente e infecção hospitalar. Porque muitas das vezes, pouco chega lá na radiologia, mas a gente esquece que a radiologia é o centro em que todo paciente vai passar por lá. Quase todos os pacientes vão precisar de um diagnóstico por imagem, né? A maioria. Maioria. Então, aí, quando pensa que não chega para a gente, aí a gente... esse paciente é precaução de gotícula. Aí fica a dúvida. O que é precaução de gotícula? Eu faço o quê com isso? Ah, tá, vou usar só máscara cirúrgica, beleza. Não, aqui é COVID, é uma TB, tuberculose. Ah, não, agora eu vou usar uma N95. Então, o importante é a gente entender que existem as 3 precauções principais, contato, gotícula e aerosol, a gente entender que a gente precisa usar esses EPIs, a gente entender que, como profissional da radiologia,
a gente também pode ser um foco de infecção para o outro paciente, para os outros pacientes e principalmente nos aparelhos, né? A gente vê nos aparelhos, raio-x em leito, principalmente, né? Leva o aparelho de raio-x, não faz a limpeza, a desinfecção desse aparelho depois, que é algo extremamente necessário, fazer a limpeza desse equipamento. Então, esquece de passar. E aí, por exemplo, eu fiz essa pergunta do álcool, porque muita gente esquece. Passei o álcool, não vou lavar mais não a mão, né? E aí a gente não entende, às vezes a gente esquece que lavar a mão é diferente de passar um álcool, né? Totalmente. Totalmente. Então, a gente esquece disso. E uma das metas da própria Organização Mundial de Saúde é a segurança do paciente contra infecção hospitalar. Né? Me corrija se eu estiver errado, não é minha área de atuação especificamente, mas é uma das áreas específicas. Sim. E aí, quando aquela clínica, aquele hospital possui ONA, PAD, eles vão bater nessa tecla. Eles vão bater nessa tecla acredito que quando você chega nas unidades que precisam de sua consultoria, a primeira coisa que você vai ver de errado é justamente os protocolos de segurança. Sim. Né, os protocolos de segurança. E aí quando eu chego às vezes num lugar e vejo também os meninos fazer a limpeza do equipamento, aí eles fazem assim, esfrega em todo, né? Então, gente, isso não existe, né? É sempre de um lado para o outro. Corrija se eu estiver errado, Nádia, mas é sempre no mesmo sentido que você vai fazer a limpeza. Sempre tem que seguir a mesma direção, né? Tem alguns lugares que usam um paninho, por exemplo, né? Que faz aquela dobradura para seguir uma direção, né? Como o pessoal costuma lembrar, né? O Perfex, né? A marca. Costuma falar sobre isso. Exatamente, mas sempre em uma direção só. E até pegando o gancho que você falou, Diego, da limpeza de equipamentos, uma coisa que eu percebi é que quando o paciente vai fazer o exame de ecografia, por exemplo, você já viu que tem muitos lugares que na maca tem aquele rolo de papel descartável, sabe, que fica por cima da maca? Então sai um paciente, né, e puxa o rolo de papel para ir um outro paciente. Não é só na ECO, não. Na TC também a gente faz isso, na ressonância faz isso. Sim, mas aí muitas pessoas esquecem que mesmo assim tem que ser feita a higienização do colchão, mesmo usando esse papel. Uma vez a gente foi atender um paciente na ressonância que puxaram, né, o papel, mas ele se mexia tanto ali, né, que quando ele levantou o papel estava todo rasgado. Ele teve contato com aquela maca. Até porque muitas vezes o papel ele é mais estreitinho e as beiradas ali do colchão ficam expostos, né? Então o paciente pega para sentar, se apoiar. Então, muitas vezes não é feito a higienização dessa maca antes de colocar o papel para o outro paciente chegar. Então, assim, são coisas que parecem tão pequenas, tão simples, né? Mas que fazem a diferença. A higienização correta dos mobiliários, dos aparelhos utilizados em radiologia para ter esse contato com o paciente. Por exemplo, o álcool, ele é um bom substitutivo ou aqueles produtos específicos que tem limpeza hospitalar? O que seria melhor para a limpeza de superfície, por exemplo? Tem, agora, antes a gente usava muito mais a questão do álcool, né, 70. Mas já tem de um tempo para cá, algumas empresas já lançaram alguns produtos, eu não vou conseguir lembrar agora o nome de todos, tá? Tem até uma empresa que, quando a gente fez uma consultoria durante a pandemia, eles forneceram alguns produtos para a gente, na clínica que eu dei consultoria, que eram produtos específicos à base de álcool para poder fazer a higienização dos mobiliários, dos aparelhos, tá? Então, não tem problema, né? São produtos certificados que você pode usar, né? Para poder fazer a higienização correta desses aparelhos, dos mobiliários e tal. Tinha até um que ele era específico para passar no monitor, porque eu não estou lembrando agora o nome. Já tem um tempinho que eu mexi com eles. Foi bem no começo da pandemia, assim, que o representante levou para a gente, que ele era específico para cada coisa, sabe? Mas eu vou procurar de novo para te passar, viu? Para depois você passar. É o Oxidix? Também, que tem um que é específico para passar no chão, né? Que ele usava para fazer a limpeza do chão. E o outro... aparelhos, ele não danifica. Isso, que não danifica os aparelhos. É que agora me fugiu da memória em todos os nomes, assim, dos produtos.
depende muito, né? Tem o Oxivis, o Farsafe, tem Sim, outros produtos, né? Então, assim, depende muito do protocolo do hospital. Qual é o sim, importante, né? Que a gente entenda qual o protocolo de limpeza do equipamento, qual o POP daquele local, para a gente entender qual é o produto que lá naquele lugar utiliza. Porque muitas vezes eu vejo que álcool não limpa sangue, ou tem muita dificuldade para limpar com sangue, né? Então, às vezes, a gente pega um paciente e atende na tomografia, principalmente no trauma, e acaba sujando com sangue aquele material. Então, o sangue é um contaminador aí para o paciente. E o álcool não é lá essas coisas para fazer essa limpeza. não. Não é, não é. Tem que ter produtos específicos mesmo para fazer essa higienização correta, né, de fluidos, principalmente do sangue. E o álcool realmente não, principalmente quando é usado da forma incorreta. Eu já vi muitas vezes em sala de cirurgia também, ou até em procedimentos. Vamos falar de um procedimento simples, que é a punção, né? Que às vezes a punção a veia acaba estourando, acaba saindo um pouquinho, né, de sangue e cai no chão ou cai na maca, né? E eu já vi algumas pessoas passando o Pertex com álcool ali, girando, até tentar tirar, sabe? Aquele sangue. Então, o mais importante também do que a gente entender quais os produtos corretos usar, é a gente entender a forma correta de usar. Então, cada hospital tem um POP, né, que é o procedimento operacional padrão, específico para os seus setores, e tem que ser seguido. Esses POPs têm que ser lidos. Uma outra coisa que eu percebi é que eles são muito negligenciados. Então, muita gente não vai entender, não vai atrás de entender o que é um POP. Para que serve um procedimento operacional padrão para o meu setor, né? Às vezes a UTI tem um POP, a radiologia tem outro POP, a internação tem outro POP, o ambulatório tem outro POP. Então, quais são os POPs e o que eu tenho que fazer e como que eu tenho que usar? Se eu usei o Oxivir, eu vou usar outra coisa por cima, às vezes que eu tirei da minha cabeça? Não, eu tenho que usar o que o POP manda para o meu setor. Essa é uma forma também, né, de redução de danos e de prevenção de infecção cruzada. Falei demais também. Certo, que nada, professora, muito obrigado. Olha, o Vanderlei fez uma pergunta aí, ó. Água sanitária poderia ser uma opção para higienização? De aparelhos, não. De aparelhos, não. Gente, cuidado, né? Utilizar o hipoclorito de sódio, né? Que muitas vezes vai estar esse nome, né? Nos invólucros. É muito cuidado, porque isso pode danificar o equipamento, desbotar a cor, por exemplo. Então, não faça isso no equipamento. A água sanitária é muito comum, se não me corrija, se não me engano, na limpeza de chão, né? Banheiro, chão. Banheiros. Mas aparelhos não. Aparelhos a gente não usa. Não usa. Certo. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Quem está aí no YouTube tiver alguma dúvida, pode lançar a mão aí para que a gente consiga tirar mais dúvidas para vocês antes que a nossa professora vá embora. Eu não vou embora, não, vou ficar aqui, então pode. Olha que ótimo. Então, vamos aproveitar aí, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho Eita, que não. Diego, não sei se isso é bom, se é ruim, depois você me conta aí, viu? Eles, acredito que muitas das vezes também eles fazem uma provinha depois, né, para entender um pouco, a gente avalia também a percepção de como é que eles estão entendendo aí. Então, pessoal, o professor Emerson quer dar alguma finalizada, quer falar mais alguma coisa? Ele tá vivo aí? Acho que a conexão dele lá também é um pouco ruim, porque ele está lá no Mato Grosso. O professor Emerson é um dos nossos gerentes da MS. Que legal! E aí, vamos dar uma olhada aqui. Aí, apareceu. Não, Oi, mas Diego, tô Mato aqui. Grosso ou Mato Grosso do Sul, que é diferente? Mato Grosso Eu não do Sul. sei. Aí, pronto. Não, olha o preconceito contra o meu estado. Ô, Emerson, é Mato Grosso do Sul? Emerson, semana que vem eu tô indo para Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. Eu tô aqui em Campo Grande. Na outra semana, dia 8. Tô indo lá ver a família do meu marido, lá no Mato Grosso do Sul, ué. Que legal. Tá quente aí? Muito. 40 graus com sensação de 60 na sombra. Misericórdia, esfria isso Agora aí. tá frio, Tá gelado aqui, meu filho, ó.
aqui fora. Você tá no ar-condicionado, sujeito. Eu tô não. Tô na rua aqui já, moço. Pergunta o Diego. Agora tá frio, ventando frio. Que é doido demais. Não, não tá frio, não. Você é de Goiânia. O pessoal de Goiânia, 30 graus tá frio. Misericórdia. Tá doido. Diga, Emerson. Professora, eu aprendi demais aqui. Que Eu bom. vou rever essa aula de novo. Parabéns aí pela aula, parabéns pelo conteúdo, pela paciência de compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. E, bom, essa parte é do Diego, mas eu faço um convite para você voltar com outro tema para a gente. Foi muito bacana. Aí, Diego, atenda o apelo do Mato Grosso do Sul, viu? Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado. Nádia, Obrigada, foi um professor prazer. Emerson. Emerson, muito obrigado. Pessoal, obrigado por participar. É muito bom ter vocês. Não esquece de fazer a lista de presença, assinar e depois também conseguir aí fazer a provinha. Nádia, muito obrigado. Você foi fenomenal, como sempre. Nos conhecemos há muito tempo, nos formamos juntos praticamente em cursos diferentes, mas estávamos juntos aí durante a formação. É muito bom que a gente consiga aí continuar na área acadêmica. Gabriel, eu não sei se o Gabriel quer falar alguma coisa antes de fechar ou ele só levantou sem querer. Pode falar, Gabriel. Acho que foi sem querer. Normalmente eles vão dar joinhas ou palmas e acaba levantando a mão sem querer. Tá bom. Diego, obrigada mesmo, assim. Gente, eu conheço o Diego desde que ele era pequenininho. Desde que ele era magrinho. Muito obrigada, gente, por tudo aí, pela presença, pela paciência, tá? Espero que tenha acrescentado um pouquinho mais aí na vida profissional e acadêmica de vocês. Espero poder voltar, né? Depois do que o Emerson falou, Diego, você tá ferrado, viu? E muito obrigada mesmo, Diego, obrigada de coração. Gente, o Diego é maravilhoso, sensacional mesmo. Desde a época que ele era aluno, ele era genial. Então, vocês estão em ótimas mãos. Obrigada mesmo. Espero voltar depois. Obrigado, professora. Que isso. Tchau, pessoal. Uma boa noite, bom descanso ou bom plantão para quem tiver. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.